mais uma vez estou aqui. Em 5 segundos você vai ouvir mais uma transmissão na Igreja Aliança Renovada. Ouça e deixa seu like para que esta ministração alcance muitas almas. Vamos receber aqui o diácono Josué, amém? Bate as palmas bem alegre para Jesus, aleluia, mais alegre, aleluia, glória a Deus. Senhor. Abra sua Bíblia no livro de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Está escrito: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevere nestas coisas, porque fazendo isto te salvará, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Amém? Podei-vos assentar. Aleluia. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus, Pai, aqui estou, Senhor Deus, na Tua presença, Senhor. Pai, que a partir de agora não seja eu, Senhor, mas sim o Teu Espírito, Senhor Deus, que possa conduzir, Senhor Deus, essa palavra a cada coração, Senhor Deus, Pai. Faz de mim o Teu instrumento, Senhor Deus, que seja feito conforme a Tua vontade. Amém. E graças a Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Aqui a palavra de Deus, Paulo escreve a Timóteo, o apóstolo Paulo, deixa bem claro: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevere nestas coisas, para que, fazendo isto, te salvará, tanto a ti como os que te ouvem. Então, meus queridos, é muito difícil hoje em dia você vê nas congregações palavra que fala de doutrina, palavra que fala de salvação, porque infelizmente muitos não têm tido cuidado de pregar a verdadeira palavra, de levar uma palavra de salvação para o próximo, não tem coragem de abrir a boca para levar uma palavra de salvação para aquele que realmente precisa. Quando a palavra de Deus fala, persevera nessas coisas, quando fala em doutrina, não quer dizer que a doutrina da igreja vai te salvar, porque a salvação é de graça, é a graça, através da graça de Deus. A salvação é um dom de Deus. Mas a doutrina, nós temos que perseverar na doutrina, porque através da doutrina nós vamos ser salvos do pecado, nós vamos ser salvos do desejo mundano, nós vamos ser salvos de todas as outras coisas. Então nós temos que perseverar na doutrina. A igreja santa, a igreja de Deus, tem que ter a doutrina, porque se nós não tivermos a doutrina, nós iremos ser como aqueles ímpios. Nós iremos ser como aqueles que andam no mundo, como muitos nós vemos aí nas maiorias das congregações, que não tem doutrina, que as pessoas andam de qualquer maneira, falam de qualquer maneira e quer pregar de qualquer maneira. Mas a igreja de Deus é diferente. A verdadeira igreja de Deus tem que ser doutrina, tem que perseverar nessa doutrina, porque a igreja de Deus é o caminho espinhoso, porque a igreja de Deus tem que ter perseguição, tem que passar por aflição, tem que passar por peleja, mas é essa a igreja que leva o caminho dos céus. Então nós temos que perseverar sempre nesse caminho da doutrina santa. Muitos falam que é bobagice, que nós estamos seguindo doutrina do homem, mas se a gente lê a palavra de Deus, se a gente oramos e buscamos a Deus, Deus mostra o verdadeiro caminho.
E aqui não tem sido diferente, porque nós temos buscado a Deus, nós temos aprendido aqui através do anjo da igreja, tem nos ensinado o caminho certo. E se nós não subiremos para o céu, não é culpa do anjo da igreja, é nossa culpa por não perseverar na doutrina da igreja. Então nós temos que perseverar sempre nesse caminho, na peleja, na luta. Aqui no livro de Ezequiel, capítulo 3, versículo 19, está escrito: mas se avisarem o ímpio e eles não se converter da sua impiedade e do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livraste a tua alma. Então nós temos que continuar sempre pregando a verdade, pregando a salvação. Ouça quem quiser ouvir, mas a palavra de Deus tem que ser dita, a verdade tem que ser falada, porque nós estamos aqui porque Deus nos escolheu para pregar o evangelho dele. Se nós estamos aqui é porque nós temos um chamado através de Deus para fazer a vontade dele. E se nós estamos aqui, nós temos que fazer a vontade dele, pregar a verdade. Então, meus queridos, é muito importante quando a gente prega sobre a doutrina, sobre a salvação, sobre a verdade. Doa a quem doer, mas nós temos que mostrar o caminho santo, o caminho que nos leva à salvação. Que muitos, infelizmente, estão cegos espiritualmente porque não têm conhecido a verdade ainda. Porque muitos têm deixado os falsos profetas penetrar com aquelas palavras falsas. Mas nós que temos Deus no coração, nós que buscamos a Deus, nós conhecemos o que é a verdade e a mentira. Porque a palavra de Deus fala também que muitos vão dizer Senhor, Senhor, mas nem todos que me dizem Senhor, Senhor herdarão o reino do céu. E infelizmente dentro das igrejas, tem muitas igrejas que estão lotadas desses. Por quê? Porque não anda na doutrina, não anda no caminho santo, não faz a vontade de Deus. Então nós temos que continuar sempre na peleja, na luta, nesse caminho apertado que muitos falam. É difícil, mas é esse caminho que nos leva à salvação. Porque se nós realmente queremos alcançar o galardão da parte de Deus, nós temos que andar nessa luta, na peleja. Porque a palavra de Deus fala: no mundo tereis aflição. Eu venci o mundo, vocês também hão de vencer. Mas há de vencer se você colocar Deus primeiramente no seu coração. É você não deixar os falsos profetas te enganar. É você abrir o seu coração para a verdadeira palavra. É você realmente buscar a Deus de coração, entregar a sua vida para Ele. Porque não adianta você ouvir uma palavra aqui, aí já vem outro falso profeta ali querendo te enganar, já joga outra palavra, e você quer, porque infelizmente a maioria das pessoas não estão preocupada com a salvação, não estão preocupada com a vinda do Senhor, porque só estão preocupados somente com prosperidade, com riqueza. Mas o que adianta? Nós teremos tudo aqui na face da terra e perdemos a maior riqueza que está no céu nos aguardando. O que adianta você querer tudo aqui na face da terra que um dia vai ser destruído, vai ser queimado, se o maior tesouro está lá no céu? Então nós temos que pensar nessas coisas. Nós temos que pensar no caminho santo, que é esse o caminho que nos leva à salvação, esse caminho da doutrina, da sã doutrina, que infelizmente é difícil as igrejas pregar sobre a doutrina. É difícil as igrejas pregar sobre santidade. É difícil as igrejas pregar sobre arrependimento. E hoje nós estamos vivendo os dias difíceis, que nós não colocamos a nossa barba de molho, muitos irão ficar, por causa que não tem ouvido a palavra de Deus, não tem esforçado, porque nós temos que nos esforçar realmente. Se nós queremos subir no dia da vinda do Senhor, nós temos que nos esforçar a cada dia. Então não depende só de mim, não depende só de Deus, depende de mim. Não depende do pastor, depende de mim e de você.
é você dobrar os seus joelhos, buscar ao Senhor, que Ele vai te ajudar, Ele vai mostrar o caminho santo, Ele vai te mostrar qual é o verdadeiro caminho que você tem que fazer. Não adianta você querer só ouvir, não, isso pode, isso não pode. Você tem que ouvir a voz de Deus, porque se você buscar a Deus, Deus vai falar com você. Aqui no livro de Tiago, capítulo 1 também, no versículo 22 fala, né? E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvinte. Então nós temos que pregar a palavra de Deus, não somente ouvir. Se nós estamos aqui na casa do Senhor, se Deus entregou algo em tua mão para você fazer, você tem que fazer. Não somente vir ouvir a palavra de Deus, mas você tem que pregar também a palavra de Deus, porque alguém está precisando de uma palavra. Tem muitas pessoas perecendo aí, precisando de uma palavra, e você tem a palavra, mas não tem abrido a tua boca para pregar para aquele seu vizinho, para aquele teu próximo. Deus te chamou, foi para você falar do evangelho dele, da palavra dele. Então nós temos que abrir a boca e pregar a verdadeira palavra. Não adianta você só pregar sobre bênção, não adianta você só falar para o seu irmão, você vai ser abençoado. Abençoado ele já é, se ele tiver Deus no coração. Mas você tem que pregar a verdade, tem que pregar a verdade ali. Ache ruim quem achar, mas a verdadeira palavra tem que ser pregada, tem que ser dita. Porque se realmente você quer ir para o céu, nós temos que fazer isso. Porque a palavra de Deus já nos fala aqui, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevere nestas coisas, porque fazendo isto te salvará, tanto a ti mesmo como os que ouvem. Não importa se você está pregando, ele não está ouvindo, mas o importante é você pregar, é você abrir tua boca e você falar a verdade, falar da verdadeira palavra, daquela palavra que cura, que liberta, porque Jesus faz tudo isso. Jesus cura, Jesus liberta, Jesus transforma, Jesus salva. Então nós temos que pregar essa palavra para aqueles que precisam, porque muitos estão aí, precisando ouvir uma palavra verdadeira, porque muitos infelizmente já estão cheios de palavras falsas, porque o que tem de aparecido de falsos profetas aí enganando os outros, tão cheio aí, Mas nós que somos pouco, que conhecemos a verdade, nós temos que continuar pregando a verdade. Nós temos que estar continuando levando a palavra da salvação para aqueles que estão perecendo aí no mundo das trevas. Não é deixar que aquelas almas vão perecer, não deixar que aquelas almas vão diretamente para o inferno. Nós temos que pregar. Se Deus nos chamou para pregar a palavra dele, nós temos que pregar. Nós temos que abrir a nossa boca e falar, porque nós vimos que tem muitas pessoas infelizmente perecendo, descendo as profundezas do inferno, por falta de não ouvir uma verdadeira palavra, por ter ouvido somente palavras falsas, palavra de bênçãos, de prosperidade. Prosperidade é dom de Deus. Então nós temos que pregar sobre a doutrina, sobre a salvação, sobre a santidade, sobre o arrependimento, porque é tempo de arrependimento. E se você não andar na doutrina, como é que você vai vencer as coisas? É como eu já falei, a doutrina é você é salvo através da doutrina, você vai ser salvo através da doutrina, você vai salvar do pecado, da peleja, de tudo isso, quando você anda na doutrina. Porque quando você anda na doutrina, você não vai deixar o falso profeta te enganar. Se você anda na doutrina, você não vai deixar a vontade da carne entrar na sua vida, porque você está com Deus, você está andando no caminho certo. A porta é estreita,
Para você chegar até o reino dos céus, tem que andar no caminho estreito. Tem que deixar muitas coisas mundanas para trás. Se você realmente quer entrar no reino dos céus, se você quer herdar tudo aquilo que o Senhor tem te prometido, nós temos que largar muitas coisas. Porque infelizmente ainda existe muitas pessoas que não têm abandonado o desejo carnal. Tem muitas pessoas que continuam praticando as mesmas coisas que fazia antes. Mas isso, você está na doutrina? A doutrina de Deus é bem clara. A doutrina de Deus é você andar naquele caminho reto. Porque o Espírito Santo de Deus, ele vai te guiar, ele vai te mostrar qual é o caminho. Mas você só vai saber o caminho certo se você deixar Deus trabalhar, se você deixar Deus penetrar dentro do teu coração. É através do Espírito Santo que nós andamos na doutrina, no caminho santo, no caminho reto. Porque é esse caminho que nos leva à salvação. E se nós estamos aqui, é porque nós queremos ser salvos, é porque nós queremos que nossa família seja salva. Nós não estamos aqui só de brincadeira. Nós estamos aqui porque Jesus pagou o preço alto lá na cruz. E nós temos que pagar o preço aqui também, na face da terra. Porque os apóstolos, os profetas antigamente, eles pagaram o preço também, muitos deles. Foi preso, bateram, foi arrastado, muitos deles sofreram, pagaram o preço para levar o evangelho. E muitos estão aí só na moleza, não acontece nada. E ainda tem preguiça de levar o evangelho verdadeiramente. Não tem coragem de pregar a verdade, de falar da justiça de Deus. Porque nós temos que falar sempre dessa justiça de Deus. Nós temos que falar da verdade. Porque não adianta eu vir aqui em cima e passar açúcar na tua boca, passar um melzinho, falar que Deus vai te abençoar. Não, nós estamos vivendo tempo que nós temos que pregar e falar da salvação, falar da vinda do Senhor que está próxima. É isso que nós temos que fazer. Para que durante esse pouco tempo que resta, nós temos que nos colocar em posição e perguntar ao Senhor aonde nós erramos, qual é o meu erro, porque a partir de agora eu tenho que me consertar, eu tenho que largar as coisas que não te convêm. É andar na doutrina de Deus, na doutrina santa. É isso que o Senhor quer que nós fazemos. Não é vir aqui na frente falar, o Senhor vai te dar um carro, o Senhor vai te dar uma casa. Não é isso, o Senhor não quer isso. O Senhor quer que nós pregamos sobre a vinda dEle, sobre a salvação, que para você herdar o reino do céu, você tem que pagar o preço, você tem que andar no caminho reto, você tem que largar todo o desejo da carne, você tem que largar o pecado, você tem que renunciar ao pecado, você tem que andar no caminho santo. É isso que realmente nos leva ao reino dos céus. Mas infelizmente você vai nas congregações por aí, você não vê uma palavra sobre a doutrina. Você não vê o pastor chegar lá e falar: irmã, isso é errado, você está vestindo curto. Irmã, não faz isso, não pinta as unhas. Você não vê, você não ouve. Porque são os falsos profetas. O que eles querem saber é das igrejas, dos templos cheios, porque eles estão preocupados somente com as riquezas, com os dinheiro, não está preocupado com a vida, não está preocupado com as almas. É isso. Mas eu me preocupo com as almas, porque tem muitas almas perecendo aí, descendo ao fundo do inferno aí.
Eu me preocupo, porque tem muitas almas perecendo, muitas almas precisando de ouvir a verdade, porque não têm ouvido a verdade. E se nós temos a oportunidade de falar sobre a verdade, sobre a verdadeira palavra de Deus, nós temos que falar. Porque infelizmente muitos ouvem e muitos estão descendo do inferno porque realmente quer. Porque muitos têm ouvido a palavra de Deus, mas não têm acreditado, porque querem fazer somente os seus próprios desejos, as suas próprias vontades, quer fazer as suas próprias doutrinas, é fazer isso, eu quero fazer isso, isso pode. Igual esses dias, nós estávamos ali em casa e chegou uma senhora lá falando para minha esposa: não vou pagar para você arrumar meu cabelo. Satanás, você vê como Satanás usa as pessoas. Eu vou pagar para arrumar seu cabelo. Mas o sangue de Jesus tem poder, porque a gente conhece a verdade. E quando a palavra de Deus fala: conhecerei a verdade vos libertará. É porque nós conhecemos a verdade, é esse o caminho que nós temos que seguir e andar na doutrina de Deus. E nós temos que perseverar nesse caminho, perseverar na doutrina. É persistir nesse caminho santo. Não desistir, não desviar da presença de Deus. Porque nós sabemos o que é certo e o que é errado. Porque quando a gente busca o Senhor, que a gente ora, que a gente lê a Bíblia, o Senhor fala conosco. Basta nós buscar e esperar que Deus fala. Aqui no livro de 1 João fala também: tudo aquele que não perseverar na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Então o negócio é perseverar. Perseverar na doutrina santa. É você continuar, é você não desistir. Porque a palavra de Deus é bem clara. Persevera na doutrina. Quem persevera na doutrina tem Deus, tanto o Pai como o Filho. Então nós temos que continuar nessa luta. Deixa o povo falar. Deixa o povo falar que você está sendo fanático. Deixa o povo falar, mas continue perseverando na doutrina. Não importa os povos falar: ah, você está velha, andando com esse vestidão, com esse saião. Ah, nossa, que coisa, você não depila o subaco. Deixa o povo falar, continua perseverando, porque a palavra de Deus fala que aqueles que perseveram na doutrina terás perseguição, terás aflição, assim como foi com os outros profetas. Eles sofreram para levar a palavra de Deus, mas foi a verdadeira palavra que ele levou, e eles não se arrependeram de levar a palavra de Deus para aqueles que precisavam, porque através daquela palavra muitas almas foram salvas. Então nós temos que continuar pregando a verdadeira palavra, para que essas palavras possam chegar até aquelas almas que precisam, que através da verdadeira palavra essas almas possam ser salvas também. Mas para ser salva, tem que crer no Senhor e fazer a vontade dEle. Amém? É essa palavra que eu tenho deixar para os irmãos, para a igreja essa noite.